Olá, pessoal. Hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho, Fatores Pré-Pandêmicos do SARS-CoV-2 na América Latina e seu impacto na taxa de mortalidade, para o 18º Congresso de Iniciação Científica do Distrito Federal. Eu sou a Ananda, esse é o Ruben. A gente é estudante de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde, a ESCS, e esse trabalho foi orientado pelo Dr. Roberto José Bittencourt. O que motivou o nosso trabalho foi ver como a América Latina teve diferentes percursos durante a pandemia da Covid-19, mesmo nós tendo uma história e um desenvolvimento semelhante em diversos aspectos. Essas diferenças entre a forma como a pandemia ocorreu nos diversos países nos fez buscar fazer esse estudo, que é um estudo descritivo e transversal, onde a gente analisou 11 variáveis intrínsecas para verificar se existia uma correlação entre o cenário pré-pandêmico e a taxa de mortalidade da Covid-19 por milhão de habitantes. Então, a nossa pergunta que rege esse trabalho é: será que a forma como os países entraram na pandemia já ia ter alguma relação com o desfecho da pandemia nesses países? A partir disso, nós resolvemos analisar essas 11 variáveis, que são população total, o PIB, PIB per capita, IDH, o índice de Gini, que vai medir a desigualdade social dos países, a esperança de vida ao nascer, taxa de mortalidade, razão de mortalidade materna por 100 mil nascidos vivos, porcentagem de gastos públicos com saúde em relação ao PIB, número de casos de Covid, número total de óbitos por Covid e o número de óbitos por Covid-19 por milhão de habitantes, em relação à taxa de mortalidade. Com essa análise estatística, a gente conseguiu alguns resultados. Isso, e nos nossos resultados a gente percebeu que houve correlação entre a variável de interesse apenas com quatro dessas 11 variáveis que a gente avaliou, sendo que com população total e com o PIB total essa correlação foi considerada moderada e as únicas correlações fortes que a gente conseguiu averiguar foi entre a variável de interesse com o número de casos confirmados de Covid-19 e com o número total de óbitos por Covid-19. Isso trouxe para a gente a discussão de que o estado em que um país iniciou a pandemia não tinha correlação estatística com o desempenho dele durante a pandemia. Alguns estudos australianos, como o do Lowy Institute, que davam uma pontuação para os países em relação ao desempenho da saúde durante a pandemia, classificou o Brasil em último lugar. E durante o nosso estudo, nós também observamos que existe uma influência muito grande da coesão nacional em torno das medidas sanitárias. Durante os períodos de crise, as emergências sanitárias elas agravam ainda mais os problemas que os países têm. Então, a coesão em torno de medidas comprovadas pela ciência seriam os fatores determinantes para o sucesso no enfrentamento da pandemia. Mais recentemente, agora já no cenário atual, nós podemos começar a ver os resultados disso em relação à vacinação, onde os países que estão conseguindo maior vacinação estão começando a finalmente apresentar resultados no freio da pandemia. E é isso. Muito obrigada pela atenção.